Semanas atrás a gente recebeu um convite pra ir numa festa de noivado e o tema, a roupa que a gente tinha que usar era algo azul, something blue. Eu amei muito ser convidada pra essa festa, mas eu passei dias pensando e considerando o que que eu ia usar, o que que eu ia vestir. Eu tinha algumas roupas, mas as roupas que eu tinha não ia combinar, tanto pelo fato de ser uma festa e as minhas roupas eram muito informais, quanto pelo fato de que as minhas roupas eram de verão e a festa seria no inverno, então eu tinha que ter algo que também me esquentasse, enfim. Foi um caos. Eu demorei muito tempo pra escolher. Eu fui umas 4 vezes no shopping em uma semana. Eu passei muito tempo tentando escolher, tentando encontrar algo, tentando encontrar a melhor opção. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre escolher e sobre o fato de tentar encontrar a melhor opção. Nem sempre a melhor opção é a melhor opção. E eu tô lendo esse livro que ele fala sobre escolha, sobre ele é um livro sobre escolhas, realmente. E ele divide as pessoas em dois grupos diferentes de pessoas. Pessoas que são maximizers ou maximizadores e as pessoas que são. Como é o nome? Será que eu tenho aqui? Satisfiers. Satisficers. Satisficers. São um grupo de pessoas que aceitam, que decide aproveitar aquela, se satisfaz com aquelas escolhas. No primeiro grupo, no grupo dos Maximizers, são essas pessoas, assim como eu, tentando escolher um vestido que quer encontrar a melhor opção e que não satisfaz com nada além do melhor. E nessa busca pelo melhor, às vezes passa muito tempo, sabe? Que existem muitas opções, mas ainda mais hoje em dia, com uma infinidade de lojas, com uma infinidade de opções em cada loja e com lançamentos a cada semana, a cada 2 semanas, a cada mês. Então, há uma infinidade de opções que a gente tem pra escolher. Acaba se tornando uma coisa muito exaustiva. Eu tava realmente muito cansada no final da semana, eu já não queria mais nada, eu só queria escolher alguma coisa e ter algo azul pra ir vestir. E foi isso que eu acabei fazendo. Quando eu finalmente decidi, e existe uma coisa, uma característica desses maximizers, dos maximizadores que eles colocam no livro, que é a pessoa continua, mesmo depois que ela decidiu, ela continua pesquisando, ela continua, sabe, o ciclo da decisão nunca acaba, o ciclo da escolha nunca acaba, porque mesmo quando ela já escolheu, ela pensa, mas e se tiver algo melhor? Mas e se eu não fizer a melhor escolha? Mas e se eu puder achar algo ainda melhor? Sabe? Então, mesmo quando você já tomou essa decisão, você ainda continua fazendo escolha. E existe uma coisa engraçada, por exemplo, essa questão do. Até o meu vestido de casamento foi algo, uma situação parecida. É, quando você escolhe algo, você tem que escolher com base no que está disponível para você naquele momento. Óbvio que daqui a um ano vai ter opções diferentes. Óbvio que se eu escolhesse esse vestido ou a roupa que eu quisesse usar para essa festa daqui a um mês, as opções seriam totalmente diferentes, porque existem novos lançamentos de novas marcas a cada semana, a cada mês, enfim. Então, o fato da gente continuar pensando nas alternativas e encontrar algo ainda melhor depois que a gente já escolheu, a gente fica com essa sensação, essa frustração que sente que tá algo errado, a gente perde a satisfação naquela escolha que a gente já tomou. Isso é muito triste, porque às vezes são escolhas tipo uma roupa que, ok, a gente passa por cima dessa frustração, mas mesmo assim existe essa frustração, esse sentimento de que algo tá errado, algo tá ruim, ou poderia estar melhor. A sensação de que algo poderia estar melhor é muito ruim, porque a gente nunca, nunca se satisfaz com aquilo que a gente já tem, não é verdade? Então, eu acho que quando é uma escolha pequena, a gente acaba é, passando por cima e indo para a próxima página, indo para a próxima escolha com mais facilidade. Mas se é uma escolha muito maior, por exemplo, uma carreira ou um curso que você quer estudar, é um tempo muito grande. Às vezes você tá lá no meio do curso. Eu vejo que eu tenho muita essa dificuldade. Eu fiz escolhas anteriormente, óbvio, com valores diferentes, especialmente falando de curso, de carreira, eu já estudei várias coisas, já comecei várias coisas e me frustrou muito. E hoje eu tenho muito mais clareza, óbvio, né? E experiência, enfim. Mas o fato de você começar algo achando que existe algo melhor é muito ruim, porque você
perde o brilho, a satisfação naquilo que você poderia ter. E o segundo grupo de pessoas é o grupo que se satisfaz com aquilo. Então, mesmo que... Vamos colocar assim, vamos colocar em comparação. Eles geralmente definem o que importa pra eles, então tem algumas coisas que são primordiais, que são inegociáveis. Tem que ter esse. Por exemplo, tem que ser azul e tem que ser confortável. Esses são os dois pontos pra eu escolher uma roupa. Mas não, tipo, uma lista de 1 milhão, ou analisar todas as opções e coisas disponíveis, não. Eu tenho algumas coisas que realmente importam pra mim. Tem que ter nesse preço, tem que ser confortável, tem que ser azul. Isso já torna a minha escolha muito mais fácil. Quando essa pessoa, ela também escolhe quando ela encontra essa opção que atende esses critérios. Então ela não fica ali procurando por algo a mais, algo a mais. Eu, honestamente, semana passada eu tava um caos. Eu tava a maximizer, uma maximizadora to the core. Porque realmente eu encontrei várias opções que talvez iriam satisfazer, mas eu queria algo melhor. Daí eu provei umas 20 roupas diferentes. Eu fiz compra online, sabe, eu não me satisfiz com nada. Diferente do que alguém, talvez, que sabe escolher melhor, faria. Então, quando a pessoa encontra uma opção que satisfaz esses critérios, ela acaba o ciclo da escolha dela. E ela decide com muita coragem e bravura, digamos assim, que vai existir opções melhores, mas que essa é a escolha que ela fez naquele momento. Tipo, é isso. E daí, ao invés de ficar investindo energia no que pode ser melhor, no que poderia ter sido diferente, ou enfim, ela não fica comparando, ela foca naquilo ali, tipo, essa escolha foi feita e sempre vai existir algo melhor, sempre vai existir algo diferente, algo mais azul, algo mais, enfim, sempre vai lançar algo novo e vai ser mais bonito, ou vai ser mais na tendência do momento, enfim. E com essas duas comparações, com esses dois tipos de pessoa, o autor do livro fala que a pessoa que tem mais, geralmente mais alegria, mais satisfação no geral na vida e nas escolhas são esse segundo grupo de pessoas, que eles decidem que tá tudo bem não ter o melhor em todos os momentos, sabe? Eu acho que assim, existem coisas e coisas que a gente de repente é mais maximizador ou mais satisficer, assim, que a gente satisfaz com mais facilidade, mas o importante é a gente conseguir o máximo de coisas possíveis, conseguir se satisfazer com aquelas escolhas, porque nem sempre a gente vai conseguir o melhor e às vezes a escolha pelo melhor vai tomar muito tempo e é uma coisa que às vezes a gente não coloca na balança quando tá definindo fazendo essa escolha. Às vezes vai demorar 1 ano pra você ter a clareza de fazer aquela escolha. E se você só, por exemplo, eu já comecei alguns cursos e eu sempre quis buscar o melhor, 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 melhor. E nessa escolha pelo melhor, acabei perdendo muito tempo. Poderia ter feito 1 curso, 2 cursos, 3 cursos nessa escolha pelo melhor. Então, eu podia ter simplesmente aceitado que naquele momento era a melhor escolha, era o melhor da situação ou que atenderia determinados critérios e aceitado que tá tudo bem, que nem sempre a gente vai ter o melhor ou que vai conseguir atender todas as coisinhas, check all the boxes, ou enfim. É meio que uma aceitação daquela realidade também, sabe? Essa questão a gente pode colocar pra várias áreas da nossa vida, seja em relacionamentos, na carreira, numa roupa, num curso, no lugar que você quer morar. Existem 1 milhão de formas de a gente ser maximizador e demorar para tomar aquela decisão. E no livro ele fala realmente que as pessoas que são maximizadoras geralmente têm mais frustração e mais arrependimento com aquelas escolhas, porque às vezes demorou demais para escolher, às vezes quando escolheu já existiu algo melhor, e sempre vai existir isso, sabe? Só que a pessoa que ela tem essa cabeça de querer sempre o melhor, ela nunca vai se satisfazer com algo que tá, tipo, não, isso é bom o suficiente. E tá tudo bem, às vezes tem coisas que não vai ser o melhor, mas vai ser muito bom pra você e você vai conseguir se satisfazer e viver uma vida muito boa. Nem sempre o melhor vai te dar uma vida muito boa, sabe? É difícil aceitar isso porque eu sou muito mais transadora. Quando eu tava lendo esse livro e vendo a minha própria situação, né, que
enxergando o que eu estava fazendo comigo mesma, como eu estava sendo maximizadora, eu lembrei também de um outro livro que chama A Biblioteca da Meia-Noite, The Midnight Library. Ele é um livro muito bom e ele fala exatamente sobre isso, sobre a dificuldade de escolher as coisas, tipo, de tudo que a gente tem que abrir mão pra tomar uma decisão. Então, às vezes você vai ter que abrir mão de um determinado critério ou outro, ou de uma determinada vontade ou outra. O próprio escritor fala que em questão de comida, por exemplo, ele se vê muito maximizador, porque ele sempre escolhe alguma coisa, acaba se arrependendo, olha, compara com, por exemplo, a pessoa que você está jantando e daí vê os pratos chegando e vê que, nossa, eu podia ter comido aquilo, eu podia ter comido isso. E eu sei que eu faço isso várias vezes, de olhar pro prato do meu marido e falar, putz, eu acho que escolhi errado. Então, é uma reflexão muito boa pra gente trazer pra nossa vida, que muitas vezes a gente vai escolher e a gente vai escolher errado e tá tudo bem. Escolhas pequenas, tipo, às vezes é mais fácil a gente pegar, tipo, ah, tudo bem, escolhi isso e vou tentar aproveitar isso ao máximo. Não escolhi isso, mas, putz, eu poderia ter escolhido aquele outro. Olha a mesa do lado, eles escolheram isso. Ou, nossa, na verdade eu devia ter escolhido determinada coisa, sabe? E voltando a esse livro da Biblioteca da Meia-Noite, é muito interessante que vou abrir um pouco do como é o livro. Ela tá numa biblioteca que ela para no tempo e cada livro que ela abre é uma possibilidade de uma vida que ela pode viver. E ela não consegue escolher, ela tipo fica ali lendo aqueles livros e não consegue escolher, e é muito difícil para ela tomar decisão, porque cada vida e cada escolha é você abre mão de várias outras, né? Tipo, ah, se eu quiser casar com essa pessoa, eu lembro que quando eu decidi entrar no relacionamento com meu marido, eu lembro, tipo, nossa, então realmente eu nunca vou poder ter um relacionamento com o Thor ou com o Zac Efron. Eu sabia do que eu tava abrindo mão, eu sabia que essa escolha, esse sim, seria um não pra várias outras coisas. Então, ter essa clareza de que tá tudo bem, que às vezes a gente vai ter que abrir mão de outras coisas e focar em viver melhor essa escolha que eu fiz. E tá tudo bem. E é isso, eu acho que essa aceitação também ajuda muito a gente ter mais satisfação na vida e aproveitar ainda mais. Eu espero que essa história da minha compra e essa angústia por achar a coisa melhor não esteja com vocês. Eu espero que seja totalmente diferente, que vocês possam aproveitar realmente cada minuto de cada escolha que vocês fazem. E eu vou deixar os livros aqui, eu também fiz um post no blog, se você quiser ler um pouquinho a mais, é só ir lá. Enfim, eu espero que a gente possa fazer escolhas melhores. Especialmente eu, porque eu preciso realmente aprender a fazer escolhas melhores. Um beijo e até a próxima.